A gente volta a Brasília para falar sobre política internacional. O governo brasileiro terá de se explicar à Venezuela após críticas de Lula ao processo eleitoral do país vizinho. De volta, o repórter André Anelli explica para a gente essa história, o que efetivamente aconteceu, hein, André? Olha, Tiago, o governo da Venezuela pediu uma reunião com o governo brasileiro depois do presidente Lula reiterar as críticas ao processo eleitoral do país vizinho em entrevista ontem, que a gente destacou diante do presidente da França, Emmanuel Macron. Na ocasião, Lula disse ser grave que a candidata da oposição a Nicolás Maduro não tenha conseguido se registrar para concorrer às eleições no país. Um primeiro contato do governo venezuelano foi feito na quarta-feira, anteontem, ainda antes das declarações de Lula. A representação do ditador Nicolás Maduro reagiu a uma nota divulgada pelo Itamaraty, que havia sido então divulgada um dia antes, nota essa em que o governo brasileiro disse ter preocupação com o processo eleitoral e questionou o comprometimento do governo venezuelano com o Acordo de Barbados, que falava em eleições limpas e justas. A Venezuela afirmou que a manifestação brasileira nesse tom parecia ter sido ditada pelos Estados Unidos. Ontem, depois da fala de Lula, reiterando então essas críticas e depois também dessa manifestação do Palácio do Itamaraty, foi acertada uma reunião com o embaixador da Venezuela aqui no país, Manuel Vadel, possivelmente para a próxima semana. A expectativa é acalmar os ânimos de ambos os lados, Tiago. E um outro desdobramento disso, a líder opositora venezuelana Maria Corina Machado se pronunciou nesta sexta-feira sobre as falas de Lula e Macron. O que ela declarou? Sim, Tiago, ela usou as redes sociais para se manifestar. Maria Corina Machado agradeceu nominalmente os presidentes Emmanuel Macron, da França, Lula, do Brasil e Gustavo Petro, da Colômbia, pelo que ela chamou de manifestações que reafirmaram que a luta da oposição ao governo venezuelano é justa e democrática. Maria Corina Machado pediu ainda que os líderes democráticos do mundo se unam para exigir ao governo de Nicolás Maduro que permita a inscrição de Corina Yoris como candidata da principal coalizão opositora da Venezuela, a Plataforma Unitária Democrática. Maria Corina Machado foi impedida de se candidatar, a gente relembra aqui, isso aconteceu pela justiça venezuelana e ela acabou cedendo a candidatura então a Corina Yoris, que é historiadora. A substituta acabou não se inscrevendo para a disputa eleitoral porque, segundo o grupo de Corina Yoris, o acesso ao sistema de candidatura nacional foi barrado pelo governo Nicolás Maduro. Tiago. André Anelli de Brasília nos atualizando com essas informações. Até mais tarde, André. Bom, Dora Kramer, essa possibilidade de alguém do Brasil dar explicações sobre a declaração de Lula e antes o documento do próprio Itamaraty, isso é uma praxe, isso é ruim para a diplomacia? O que pode efetivamente se desdobrar a partir disso? Bom, na verdade, quem deve explicações é o governo da Venezuela, tá certo? Agora, essa solicitação dessa reunião, ela me parece que ela sinaliza o sentimento, quer dizer, o governo venezuelano sentiu o peso da declaração do presidente Lula. E eu acho que ali, o interlocutor, até agora, o interlocutor escolhido é o Celso Amorim, assessor especial, e não o chanceler. Celso Amorim, que é bastante próximo ao governo do Maduro, não é? Então, sentiu o peso, porque, primeiro, na nota do Itamaraty, manifestando preocupação, a resposta foi mal criada, foi impertinente, não foi nada diplomática. Aí, quando vem o presidente, que naquela nota de resposta havia sido elogiado, quando vem o presidente e diz grave, isso escala um degrau. E me parece que a preocupação, quem está preocupado agora é o governo da Venezuela, de ter o afastamento, ainda que tênue, e acho que ainda é tênue, do principal aliado. Eu acho que é praticamente dos países democráticos o único país que dá esse apoio incisivo a Nicolás Maduro, né? Então, vamos ver como é que o governo brasileiro vai se comportar. Se reitera
a preocupação e a gravidade, ou se vai, de novo, fazer de conta que acredita que as eleições da Venezuela serão limpas e absolutamente dentro da legalidade. Ô Vilela, esse incidente diplomático, esse ruído que pode, claro, aumentar ainda mais, mas de qualquer forma, não sei se você concorda, isso não muda o que vai acontecer na eleição da Venezuela, não é? Absolutamente, não muda de forma alguma. A Venezuela, ela é uma ditadura escancarada já há bastante tempo. Só com Maduro já tem 10 anos, quem dirá com Chávez antes disso. E só não vê quem não quer. Aliás, só o governo brasileiro é quem não via, né? Ou quem fazia não ver a ditadura venezuelana, as violações aos direitos humanos e as garantias legais e constitucionais do povo venezuelano. Então, nesse sentido, isso não muda realmente o cenário fático. Somente com eleições fraudulentas é que o regime de Maduro se perpetua no poder.